O sertão é terra de sol, seca e silêncio, mas também é terra de guerra e resistência. No meio dessa paisagem árida, surgiu um homem cujo nome atravessou o tempo como lenda e terror. Lampião, o rei do cangaço. Entre tiros, emboscadas e justiça feita na faca, ele deixou sua marca na história. E entre todos os confrontos que viveu, um ficou marcado como um dos mais intensos: o combate do Serrote Preto. Uma batalha que ainda hoje ecoa entre as pedras do Nordeste. O cangaço não era só banditismo, era reação. Reação ao abandono do sertão, à miséria e ao abuso dos coronéis. Mas o governo não via assim. Mandava volantes, grupos armados de soldados locais, para capturar ou matar os cangaceiros. Eram emboscadas, perseguições e torturas. Um jogo de gato e rato violento e cruel. Lampião virou o inimigo número 1 do estado, mas também virou símbolo de resistência para muitos sertanejos. O Serrote Preto é uma elevação rochosa localizada numa região estratégica da Paraíba. Uma fortaleza natural. De lá se via tudo ao redor. Era difícil de subir, fácil de se defender. Lampião sabia disso. Em 1927, decidiu usar o local como ponto de descanso e observação. Não sabia ainda que ali travaria uma das batalhas mais marcantes de sua vida. Informantes avisaram a polícia. Lampião estava no Serrote Preto. Imediatamente, volantes da Bahia, Pernambuco e Alagoas foram mobilizadas. Eram mais de 50 homens, bem armados. Eles acreditavam que poderiam surpreender o bando, mas não contavam com a astúcia do cangaceiro. O cerco começava a se fechar, e Lampião sentiu o perigo no ar. Conhecia demais o sertão para ser pego de surpresa. Dividiu o grupo em posições de vantagem ao redor do serrote. Colocou vigias, distribuiu munição e mandou preparar comida. Sabia que talvez passassem dias ali. O bando estava pronto. Era a calmaria antes da tempestade. A madrugada caiu pesada. O céu parecia mais escuro do que nunca. O silêncio era quebrado só pelos grilos e pelo som das botas se arrastando. Lampião olhava para o horizonte com o rifle no colo. Os homens cochilavam com os olhos abertos. A qualquer momento, a guerra começaria. Ao amanhecer, o som dos cavalos das volantes ecoou pelo serrote. Estavam cercados. Os soldados começaram a subir lentamente pelas trilhas de pedra. Era o que Lampião esperava. Com um sinal, seus homens abriram fogo. Balas cortaram o ar seco. Começava o combate. O tiroteio era intenso. As volantes se espalharam tentando responder ao fogo. Mas a posição elevada favorecia os cangaceiros. A cada passo dos soldados, um novo disparo. As pedras do serrote viraram trincheira. Era mais do que emboscada. Era armadilha montada com precisão. Lampião sorria. Ali era o rei. O sol subia no céu, implacável. O calor aumentava, mas ninguém ousava parar. Tiros e gritos ecoavam pelo sertão. As volantes tentavam avançar, mas eram repelidas. Lampião comandava seus homens com maestria. Cada cangaceiro sabia exatamente o que fazer. Era como se o bando e o serrote fossem um só. As horas passavam. O combate não dava trégua. Soldados caíam, feridos ou mortos. Mas os cangaceiros também sofriam baixas. O cheiro de pólvora misturava-se ao suor e ao sangue. A sede apertava, mas ninguém ousava deixar sua posição. Era uma luta de resistência, de quem aguentaria mais. Lampião sabia que não podiam ficar ali para sempre. As munições acabariam, a comida também. Precisava de um plano para escapar. Enquanto trocava tiros com os soldados, sua mente trabalhava. Conhecia cada pedra, cada trilha daquele serrote. Havia uma saída, mas seria arriscada. A noite começou a cair. As sombras se alongavam pelo serrote. Era a chance que Lampião esperava. Reuniu seus homens e explicou o plano. Iriam descer pelo lado mais íngreme do serrote, onde as volantes não esperavam. Era perigoso, mas era a única chance. Sob a cobertura da escuridão, os cangaceiros começaram a se mover. Silenciosamente, como gatos, desciam pelas pedras escorregadias. Lampião ia na frente, guiando o grupo. Cada passo era calculado.
Um erro, e cairiam. Ou pior, seriam descobertos. As volantes, cansadas e confiantes que os cangaceiros estavam encurralados, relaxaram a vigilância. Foi o erro que Lampião precisava. Quando chegaram ao pé do serrote, os cangaceiros se espalharam pela caatinga. Conheciam aquela terra como a palma da mão. Em poucos minutos haviam desaparecido na noite. Quando o dia amanheceu, as volantes perceberam que haviam sido enganadas. O serrote preto estava vazio. Lampião e seu bando haviam escapado. Mais uma vez. A frustração dos soldados era palpável. Tinham estado tão perto, mas o rei do cangaço provara por que tinha esse título. O combate do serrote preto entrou para a história. Foi uma demonstração da astúcia e da coragem de Lampião. Mostrou como os cangaceiros, mesmo em menor número, podiam enfrentar as forças do governo. Era mais do que uma batalha. Era um símbolo da resistência sertaneja. Nos dias que se seguiram, as histórias sobre o combate se espalharam pelo sertão. Cada vez que era contada, a lenda crescia. Diziam que Lampião havia enfrentado sozinho um exército inteiro, que as balas ricocheteavam nele sem causar dano, que ele podia se transformar em pedra para escapar. Para o governo, o combate do Serrote Preto foi uma derrota humilhante. Mostrou que, apesar de todos os esforços, Lampião continuava inatingível. As volantes foram reforçadas, novas estratégias foram traçadas. A caçada ao rei do cangaço se intensificou, mas para muitos sertanejos aquela batalha representava esperança. Se Lampião podia enfrentar o governo e vencer, talvez eles também pudessem resistir às injustiças que sofriam. O cangaceiro se tornava cada vez mais um herói popular, um Robin Hood do sertão. Lampião continuou sua vida de cangaço por mais 11 anos após o combate do Serrote Preto. Enfrentou muitas outras batalhas, algumas vitoriosas, outras nem tanto. Mas aquele combate ficou marcado em sua memória como um dos momentos mais intensos de sua vida. O Serrote Preto ainda está lá, imponente na paisagem da Paraíba. As marcas de bala nas pedras já sumiram há muito tempo, mas para quem conhece a história, é impossível olhar para aquelas rochas sem imaginar o som dos tiros, os gritos de guerra, a astúcia de Lampião. O cangaço acabou. Lampião foi morto em 1938, mas sua lenda continua viva. E o combate do Serrote Preto é parte fundamental dessa lenda. É um lembrete de que o sertão, apesar de sua aparente quietude, guarda histórias de luta, resistência e coragem. Hoje, o Serrote Preto é um ponto turístico. Pessoas de todo o Brasil vão até lá para conhecer o cenário daquela batalha histórica. Guias contam a história, apontam onde Lampião teria ficado, por onde os cangaceiros fugiram. É como se o tempo tivesse parado naqueles dias de 1927. O combate do Serrote Preto nos lembra que a história não é feita só de grandes batalhas em campos abertos. É feita também de resistência, de astúcia, de conhecer e usar o terreno a seu favor. É uma história de sobrevivência em condições extremas, de lutar contra forças muito superiores. Lampião, com todos seus defeitos e qualidades, representa uma parte importante da história e da cultura nordestina. O combate do Serrote Preto é um capítulo dessa história. Um capítulo de coragem, estratégia e determinação. Um capítulo que ainda hoje nos faz refletir sobre justiça, poder e resistência. O sertão mudou muito desde os tempos de Lampião, mas algumas coisas permanecem. O sol inclemente, a terra seca, o povo resiliente. E as histórias. Histórias como a do combate do Serrote Preto, que são passadas de geração em geração, mantendo viva a memória de um tempo que já se foi, mas que ainda ecoa no presente. Assim, o combate do Serrote Preto não é apenas um evento do passado. É um símbolo vivo da força do sertanejo, da luta contra a opressão, da astúcia contra a força bruta. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma saída para quem tem coragem e inteligência para buscá-la. E enquanto houver sertão, enquanto houver injustiça e resistência, a história de Lampião e do combate do Serrote Preto continuará sendo contada. Porque é mais do que a história de um homem ou de uma batalha.
É a história de um povo, de uma cultura, de uma forma de ver e enfrentar o mundo. Uma história que, como o próprio sertão, é dura, é forte e não se deixa esquecer. Lampião, estrategista implacável, transformou o Serrote Preto numa fortaleza. As volantes, acreditando que tinham a vantagem, foram surpreendidas por uma emboscada feroz. Agora, com o combate em pleno andamento, os minutos que se seguiram seriam decisivos, para a vida e para a lenda. O sol castigava o chão rachado do sertão. As pedras do serrote esquentavam como ferro em brasa. Os cangaceiros, protegidos atrás das rochas, atiravam com precisão. A cada avanço das volantes, uma resposta imediata. A pólvora se espalhava no ar como neblina. Era como se o próprio sertão gritasse. Lampião não era apenas um homem violento, era um general da Caatinga. Antes do combate, estudou o terreno, posicionou sentinelas e criou linhas de defesa. Usava o sol contra os inimigos, confundia com trilhas falsas e mantinha os homens abastecidos. Ali, ele não estava fugindo. Ele estava enfrentando. As volantes começaram a recuar em alguns pontos. Muitos estavam há horas sem água, sem abrigo, com sol nos olhos e fogo cruzado à frente. O comandante tentava manter a ordem, mas a moral estava desabando. A superioridade numérica se perdia diante da inteligência do terreno e da coragem dos cangaceiros. Enquanto os homens atiravam, as mulheres do bando tinham um papel essencial. Maria Bonita, a primeira mulher a entrar no cangaço, estava ali. Recarregava armas, dava ordens, tratava os feridos. Era firme, rápida e leal. As outras mulheres seguiam seu exemplo. Em meio ao caos, a presença delas era símbolo de força e sobrevivência. O confronto já durava horas. Do lado das volantes, o chão estava coberto de corpos e cartuchos vazios. Do lado dos cangaceiros também havia perdas. Companheiros caíram, ferimentos graves, mas ninguém recuava. O sertão parecia assistir em silêncio, como um juiz imparcial diante de dois lados dispostos a morrer. No fim da tarde, o comandante da volante percebeu. Continuar ali era suicídio. A ordem foi dada. Retirada. Os sobreviventes saíram em silêncio, arrastando os feridos, deixando armamentos para trás. Era a vitória de Lampião. Não por número, mas por inteligência, coragem e sangue. Quando o último som de cavalo desapareceu, o Serrote Preto mergulhou em silêncio. Lampião saiu do esconderijo. Caminhou entre os corpos, recolheu munições dos inimigos e mandou enterrar seus mortos com honra. O combate acabara, mas a guerra não. Ele sabia. Haveria outros combates, outras perseguições. Mas naquele dia, ele venceu. A notícia do combate se espalhou rápido pelo Nordeste. Lampião havia resistido a mais um cerco. Para uns, era vilão cruel. Para outros, herói do povo. Mas ninguém podia negar. O homem era uma lenda viva. O Serrote Preto se tornaria símbolo dessa resistência implacável. E assim termina mais um capítulo da história de Lampião e o cangaço. Um episódio que marcou o sertão, as volantes e o Brasil. Se você gostou dessa história, curta esse vídeo, compartilhe com amigos e familiares, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a história do Brasil é contada com coragem, emoção e verdade. Até a próxima jornada.